Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a light novel pelos meios oficiais. Volume 7. Capítulo 10, O Homem Mais Perigoso. Pouco antes do duelo entre Leon e Serge chegar ao fim, as pessoas mais proeminentes a bordo do Licorne se reuniram na ponte para assistir a batalha se desenrolar. Um áudio captou toda a conversa para que todos pudessem ouvir, e enquanto ouvia, Albergue cobriu o rosto com a mão. Serge, tudo que você queria era ser amador. Eu fiz algo errado em como interagi com você. Ele parecia desolado de arrependimento. Louis teve a reação exatamente oposta. Que absurdo! Ele queria ser amado, então achou que perdoaríamos qualquer coisa que ele fizesse. Desprezível. Cada um reagiu de sua própria maneira a essas revelações, mas Marie tinha seu olhar fixo no cavaleiro mascarado. Leon havia dado ao cavaleiro o comando da frota que ele montou. A luta acabou agora, não é? Ela perguntou. Bela dama, lamento informá-la que a batalha apenas terminou neste fronte específico. As ações atuais dos remanescentes do exército rebelde são um mistério para nós, ainda mais as do Santo Reino de Raquel. Ainda temos o cérebro por trás disso tudo para lidar, respondeu ele. Com cérebro por trás disso, ele se referia ao ideal. O robô havia criado várias unidades remotas para cumprir suas ordens enquanto operava nas sombras, e eles ainda não haviam localizado seu corpo principal. O cavaleiro mascarado estava em guarda, sem saber o que se passava na cabeça de seu inimigo. Mas temos o Luxon, então devemos ficar bem, certo? Eu só espero que você esteja certa, ele disse. Julius mantinha sua atuação como o cavaleiro mascarado porque acreditava genuinamente que ela não havia percebido sua verdadeira identidade. Infelizmente para ele, Marie sabia exatamente quem ele era, embora hesitasse em mencionar isso ou não. Marie olhou para o lado. Kyle estava lá, tendo resgatado com sucesso sua mãe. Eles estavam juntos, assistindo à batalha. Lívia suspirou aliviada. Agora acabou. Nos monitores, Gier estava imóvel enquanto Arrogans avançava em sua direção com uma enorme espada em mãos. Angie também estava encantada com a vitória de Leon, mas fiel à sua natureza, ela não pôde deixar passar a oportunidade de falar mal dele. Idiota! Ele não poderia encontrar uma maneira mais suave de garantir a vitória. Juro, ele seria o herói perfeito se conseguisse ficar de boca fechada. Marie fez uma careta. Mesmo assim, ele não parece um herói. Meu irmão continua sendo uma dor de cabeça miserável. Só posso imaginar o que ele planeja dizer em seguida. O que Leon planejava dizer no final? Marie esperava ansiosamente, mas então outra pessoa, Lélia, exclamou, pare. Pare ele. Não mate o Serge. Não é necessário, não é. Por favor, estou implorando, alguém o pare. Ela se virou para Albergue, desesperada por alguém para ajudar. Albergue não compartilhava do mesmo sentimento. Seria um grande alívio para ele encerrar tudo aqui. Melhor para o nosso país e melhor para o Serge. Lélia balançou a cabeça em incredulidade, soluçando. Como você pode dizer uma coisa dessas? Tudo que ele queria era ser amado. Sejamos honestos, vocês nunca o amaram, não é? Você nunca diria algo tão cruel se o amasse. Não foi Albergue, mas Noelle quem se aproximou dela e a esbofeteou no rosto. As lágrimas pararam quando o rosto de Lélia registrou o choque. Você realmente acha que o Serge poderia ser poupado neste ponto? Você não consegue imaginar o que acontecerá se não o prendermos. Tudo que o espera é mais sofrimento se não acabarmos com a miséria dele aqui. Assuntos como esses não existiam na sociedade pacífica que Lélia sempre conheceu, então ela não tinha experiência para processá-los. Marie, por outro lado, estava muito familiarizada com o que estava em jogo. Ela fingiu ser a santa e quase foi crucificada como punição. Ela se iludiu pensando que este lugar é igual ao Japão. Alguns pontos são semelhantes, para ser justa.
Mas este mundo é muito mais cruel do que a sociedade pacífica e pacifista em que crescemos. Os direitos humanos têm muito menos peso neste mundo. Se Leon não encerrar tudo para Serge agora, tudo que o espera no futuro é um pesadelo vivo. Lélia se agarrou teimosamente a sua irmã, incapaz de entender. Não deixem eles fazerem isso. Eu imploro, salvem-o. Se alguém pôde fazer isso, vocês podem. Certo. Aquele Leon deveria ser um grande nome lá em casa, não é? Peçam a ele para intervir. Noelle se afastou. Percebendo que era inútil implorar a ela, Lélia voltou seu olhar para Ange, que fez uma careta de desculpas ao dizer: não coloque mais um fardo nos ombros de Leon além do que ele já tem. Desculpe, mas realmente é a maior misericórdia que podemos dar, encerrar sua vida aqui. E Lélia perguntou, olhando suplicante para a silenciosa Lívia: e você? Então? Você também não vai ajudar? Se você pedir, tenho certeza de que Leon estará mais do que disposto a se esforçar para fazer isso. Como outra garota que renasceu aqui com conhecimento prévio do jogo, Marie reconheceu o que Lélia estava tentando fazer. Ela estava tentando usar a natureza bondosa de Lívia a seu favor. Infelizmente para ela, Lívia passou por várias experiências angustiantes desde que conheceu Leon. Ela ainda era gentil, mas havia mais do que bondade nela. Deixei meu egoísmo causar problemas para ele. Além disso, não há nada que eu possa fazer, disse Lívia. Lélia abaixou a cabeça em derrota. Porque ninguém vai ajudá-lo. Por favor. Gordas lágrimas rolavam pelo rosto dela. Clement se aproximou dela e tentou puxá-la para longe, não querendo que ela presenciasse a cena horrível que se seguiria. Lady Lélia, você não deve assistir. Vamos para outro lugar. Não. Eu não quero. Lélia se afastou, mantendo-se firme enquanto declarava: Serge e eu não somos diferentes um do outro. Tudo que ele sempre quis foi ser amado. Dói o quanto consigo me identificar com isso. Tudo que eu queria era ser amada também. Clement franzia a testa, confuso com suas palavras. Seus pais te amavam profundamente. Como você pode pensar assim? Noelle era a favorita deles. Ela tinha aptidão para ser sacerdotisa. Eu era excluída enquanto os três estavam juntos conversando felizes. Eu sempre fui a segunda para ela. Lélia lamentou em desespero, certa de que era menos amada do que sua irmã gêmea mais velha. Noelle agarrou Lélia pela gola e gritou: se recomponha. Me solte. Você nunca entenderia como é não ser amada. Não entenderia? Você não tem o direito de dizer. Marie tentou intervir e separá-las. Ah, lá vamos nós, elas estão brigando de novo. Talvez seja melhor se esses dois fiquem separados. Antes que pudesse intervir entre as irmãs, ela notou um homem no canto do olho, segurando uma arma na mão. Minha senhora. Clement interrompeu. Ele empurrou as garotas para baixo e ficou na frente do agressor, com os braços abertos. O homem não hesitou, ele puxou o gatilho. Um estalo silencioso ecoou, seguido por outro e mais outro, enquanto as balas perfuravam facilmente o corpo musculoso de Clement. Sangue espirrou no chão, o único som enquanto o silêncio permeava o ar após o ataque. Nem Lélia nem Noelle conseguiam compreender o que estava acontecendo. Todos os outros também estavam igualmente paralisados de choque. Louis encarou o atirador, a boca tremendo. Por que você fez uma coisa dessas? Por que você atirou nele, Ymel? Era realmente Ymel parado ali, com a arma na mão, e não uma arma comum. Essa era muito mais letal do que qualquer outra arma disponível neste mundo. Seus olhos estavam vazios de qualquer luz enquanto ele a segurava e silenciosamente virava o cano em direção a Lélia. Esse comportamento estava tão fora do que as pessoas esperavam de Ymel que elas ficaram tão abaladas que não conseguiram reagir a tempo. Adeus, disse Ymel. Percebendo que seu alvo era Lélia, Noelle tomou uma decisão em questão de segundos e empurrou sua irmã para longe. Recue.
Lélia não conseguia compreender o que estava acontecendo. Nem teve tempo para tentar antes que Himmel apertasse o gatilho novamente. Estalos ecoaram. Albergue correu em direção a ele em pânico e conseguiu imobilizá-lo, arrancando a arma de sua mão. O rosto de Himmel permaneceu impassível durante todo o tempo, seu olhar fixo em Lélia. Lélia estava segura, sua irmã havia se certificado disso empurrando-a para fora da linha de fogo. Irmã mais velha, seus lábios tremiam enquanto ela falava. Noelle estava de pé na sua frente, de costas. E quando finalmente virou a cabeça para olhar para trás, sangue escorria pelo queixo. Você realmente é uma idiota, Noelle sussurrou roucamente. Assim como Serge. As manchas de sangue em suas costas começaram a crescer cada vez mais. As manchas se espalhavam, e Himmel a havia atingido em várias áreas. Líquido carmesim se acumulava debaixo dela. E lentamente, Noelle perdia as forças, caindo no chão. Noelle. Marie correu até ela e verificou seus ferimentos. Era muito pior do que ela poderia imaginar, considerando a letalidade da arma usada contra ela. Ela imediatamente tentou usar sua magia de cura, mas percebeu no momento em que olhou para os ferimentos de Noelle que seria inútil. Eu não consigo curá-la. É fatal. A cor foi gradualmente deixando as bochechas de Noelle. Vendo a quantidade de sangue jorrando de todos os seus ferimentos, os olhos de Marie se encheram de lágrimas. Noelle, aguente. Aguente um pouco mais, meu irmão estará aqui, eu juro. Leon virá e te salvará, você vai ver. Noelle sorriu apesar da dor. Certo. Pelo menos antes do fim, eu gostaria de vê-lo novamente. Não será o fim. A voz de Ange estava carregada de emoção. Envie uma mensagem para Leon. Se alguém puder fazer algo, certamente é Luxon. Livia se apressou até Marie para ajudar com sua própria magia de cura, mas ficou chocada ao ver os ferimentos por si mesma. Irritada por sua impotência, ela desviou o olhar. Marie se virou para ela. Você pode ajudá-la, não pode? Você é muito melhor nisso do que eu. Curar é o seu ponto forte, não é? Ela viu esperança em Livia, acreditando que ela era muito mais talentosa na arte do que ela, mas Livia apenas balançou a cabeça. Eu posso ajudar a ganhar tempo para ela, mas só isso. Sem Ari, teremos que recorrer a Lux para obter ajuda. A ponte se transformou em um tumulto enquanto as pessoas corriam, em pânico. Kyle e Carla ocuparam-se tentando tratar Clement. Parece que ele vai ficar bem, disse Kyle. Lady Marie, por favor, concentre seus esforços de cura em Miss Noelle enquanto cuidamos dele, disse Carla. Julius, ainda usando sua máscara, recuperou a arma usada no ataque e se aproximou de Himmel. Qual era o significado disso? Ninguém a bordo jamais teria imaginado que ele iria atrás de Lélia. Sua expressão permanecia impassível, mesmo enquanto era mantido no chão. Seus olhos eram a única coisa que se movia, eles se fixaram em Noelle. Ela ficou no meu caminho. A única pessoa que eu planejava matar era Lélia. Lélia empalideceu ao perceber o que ele estava dizendo. Himmel explicou, você disse que escolheria eu, mas agora vejo que Serge é realmente tudo para você. Eu te amei, Lélia. Não, você está completamente enganado. Não é porque eu tenho sentimentos por ele que eu quis salvá-lo. Não, é você quem está enganada. Eu sei porque eu te observei o tempo todo. Sua voz era fria como gelo, enviando um arrepio pela espinha dela. Este não era o garoto bondoso e fraco com o qual ela estava acostumada. Albergue o estava segurando, mas Himmel lentamente se levantou. Como ele pode ser tão forte? Albergue ofegou. Apesar de ser magro, Himmel conseguiu forçar Albergue a levantar junto com ele. Parecia tão bizarro e estranho que era difícil acreditar que Himmel era humano. Sim. Eu te observei por um longo tempo. Eu vi como você se preocupa com ele. Talvez eu fosse apenas uma opção de backup para você, mas você sempre foi minha número 1,
e ainda assim teve a audácia de me trair. Enquanto ele explodia de raiva, as janelas na ponte de Licorne se quebraram. Ideal atravessou uma das aberturas e anunciou: "Eu vim para te buscar, Lord Himmel." "Obrigado, Ideal. Infelizmente, parece que Serge falhou. Esse homem nunca foi material para ser rei", concedeu Ideal. "Além disso, parece que precisamos ajustar nosso plano para o plano e Lord Himmel, você se preparou mentalmente?" "Sim, eu me preparei. Levaremos Lélia conosco." Depois de se livrar de Albergue, Himmel estendeu a mão em direção a Lélia. Loic e o cavaleiro mascarado se aproximaram para impedi-lo. "Como se deixaríamos você?" "Sim, não vamos deixar você ter o seu caminho." O braço de Himmel se transformou na raiz de uma árvore, golpeando os dois garotos como um chicote. Ambos deram gemidos patéticos quando foram atingidos. "Gua! Cua!" Himmel direcionou seu olhar para Lélia depois que eles caíram. "Suponho que não faça diferença se você vier morta ou viva. Agora, Lélia, nós vamos embora." A raiz da árvore se estendeu na direção dela, enquanto ela ainda estava sentada no chão, mas ela tentou em vão se afastar dela. "Não. Não chegue mais perto. Fique longe, seu monstro." Os lábios de Himmel se curvaram em um sorriso sombrio e ameaçador. "Não se preocupe, Lélia. A partir de hoje, você fará parte desse monstro." A raiz estava prestes a envolvê-la quando chamas se ergueram na frente dela, bloqueando seu caminho. "Tish!" Himmel clicou a língua em irritação. Sua atenção se voltou para Ange, ela havia conjurado aquelas chamas. Ela continuou lançando seu próprio ataque flamejante contra ele. "Você causou estragos suficientes, mas não vou deixar você continuar seu pequeno reinado de terror." As chamas dela se dirigiram a Himmel, mas Ideal criou uma barreira para protegê-lo. A pele de Himmel havia perdido toda a cor e agora estava pálida e doentia. Seus olhos, por sua vez, se tornaram de um vermelho profundo. "Certamente estamos enfrentando bastante interferência", disse Ideal. "Devemos priorizar a sua fusão primeiro?" "Eu suponho. Posso me preocupar em me tornar um com Lélia depois. Lélia, eu te verei novamente em algum momento." Himmel sorriu. Ideal criou um flash de luz que cegou a todos de maneira agradável. Quando Marie conseguiu abrir os olhos novamente, Himmel e Ideal haviam desaparecido. Ansiosa para alertar seu irmão sobre esse desenvolvimento recente, ela se virou e disse: "Informe Leon imediatamente. Não se esqueça de dizer a ele que a vida de Noelle está em perigo também." Louis apontou para o monitor e disse: Espera um segundo. Porque aquilo ainda está se movendo." "E como é que parece assim?" Os olhos de todos se voltaram para a tela enquanto um líquido negro jorrava do corpo de Ger, envolvendo completamente a armadura. Então, começou a se transformar. Lentamente, uma criatura repulsiva emergiu, nascida dos restos da armadura. Ideal. Depois de ser engolido pelo líquido negro, Ger havia se transformado em um monte de carne. Sua superfície pulsava com veias saltadas, pequenas e finas mãos apareciam em sua superfície, e algo semelhante a um rosto brotava ali também. O que parecia ser a voz de Serge continuava a gritar para Ideal. "Espere, esse rosto, não me diga", eu gaguejei. "É o rosto de Serge." Ideal jurou que havia destruído o traje demoníaco, mas parece que ele implantou uma parte dele em Ger. Ele realmente foi além do que eu imaginava. "Ninguém me fez passar por tanto ridículo desde você, mestre. Agora não é hora. Será que conseguimos salvá-lo daquele monstro?" "Você pretende salvá-lo?" Eu hesitei antes de responder. "Finja que não ouviu isso, ok?" As palavras saíram da minha boca antes que eu soubesse o que estava pedindo, mas considerando tudo que Serge havia feito, mesmo levando em consideração que Ideal o enganou, ele ainda seria executado por seus compatriotas. Me ajude." O rosto de Serge estava tomado pela dor enquanto ele clamava por ajuda, suas palavras confusas,
mas toda a emoção logo o abandonou quando seus olhos brilharam de vermelho escuro. Mestre, estamos em perigo. Luxon me alertou. Eu tenho olhos, consigo ver isso. Não estou me referindo apenas ao traje demoníaco diante de nós. Estou falando também da árvore sagrada. Pilotei-o arrogante pelo ar para ter uma visão melhor da tal árvore, enquanto Luxon ampliava a imagem na tela. O que vi foi. Por que Mel está se fundindo com a árvore sagrada? Há uma transmissão vinda de Licorne. Mestre, e Mel e Ideal estavam conspirando juntos. Me poupe. Já tive o bastante dessa porcaria. Olhei para baixo a tempo de ver um monte de carne, o pseudo-traje demoníaco, se aproximando de mim com lâminas de gelo se formando no ar ao seu redor. Ele as lançou em minha direção e, como os lasers antes, elas miraram no Arrogans enquanto eu tentava desesperadamente desviar. Deviam ter várias centenas delas. Retaliação. Eu gritei. Como ordenado. As placas de armadura adicionais acopladas ao Arrogans estavam equipadas com vários mísseis, que Luxon lançou rapidamente em sucessão para destruir as lâminas de gelo que nos perseguiam. Uma vez que ele usou todas as munições, ele descartou as placas adicionais. Parece que isso é tudo que nos resta, ele disse. Mestre, a árvore sagrada está prestes a perder completamente o controle. Um surto é iminente. Isso tudo era apenas uma preparação, eu sabia que ele queria a minha permissão para agir. Destruir aquela árvore era uma maneira de resolver todos os problemas apresentados na segunda parte do jogo. Ignorando as implicações muito reais do que aconteceria a seguir ao eliminá-la, certamente seria a maneira mais rápida de lidar com a questão. Antes que ela faça algum movimento, posso usar meu corpo principal para lançar um ata. Luxon nem conseguiu terminar. Ele congelou no meio da frase. Luxon. Ei, Luxon. Você não pode estar falando sério, em um momento como este. Era como se todo seu sistema tivesse sido reiniciado e, no processo, sua voz ficou robótica e sem emoção. A conexão com o meu corpo principal foi interrompida. Em consequência, entrarei em modo offline. Isso não pode estar acontecendo. Com a conexão com Luxon cortada, eu teria que lutar contra o traje demoníaco e a árvore sagrada sozinho. Eles estavam suspensos nos céus, longe do continente onde ficava a República. Luxon desativou seu sistema de camuflagem, deixando sua nave exposta, embora ele estivesse ocupado lidando com o choque de ter sua conexão com sua unidade móvel interrompida para prestar muita atenção a isso. Você está realmente falando sério, Ideal? O território da República era visível ao longe, junto com a árvore sagrada erguendo-se no céu. Flutuando entre eles havia uma nave de transporte angular e irregular, o corpo principal da Ideal. Não se preocupe, Luxon, porque eu farei um uso eficiente de sua nave principal em seu lugar. Eu cobiço profundamente aquele canhão principal seu, veja só. Você está quebrado, então não consigo imaginar que você tenha mais utilidade para ele. É você quem está quebrado, Ideal. Me preocupa muito ver uma IA trocar de mestre após o outro, como você faz. Ideal nunca passou pelo registro adequado para manter um mestre específico, em vez disso, trocava a seu bel prazer. Isso era a própria definição de quebrado na perspectiva de Luxon. Você acha que sou quebrado? Você está enganado, retrucou o Ideal. Você é que está além de conserto. Você se submeteu aos novos humanos. Me dá nojo te ver escravizado, fazendo a vontade deles. Por que você acha que existimos? Por que você acha que lutamos? Você não merece o poder que possui. Aparentemente, essa era a verdadeira razão dele querer o canhão principal de Luxon para si mesmo. Mesmo se os dois de nós se enfrentassem, não seria uma batalha muito equilibrada, Luxon alertou. Quando se tratava de habilidades de combate, ele tinha uma vantagem esmagadora. Ideal era uma nave de suprimentos, então seus criadores não tinham motivo para lhe dar poder de combate. Ideal estava bem ciente dessa desvantagem.
Ele havia vindo despreparado. Você acha que não tenho truques para lidar com você? Mal ele havia falado quando uma cúpula colorida como um arco-íris se expandiu sobre toda a República. Luxon tentou analisá-la da melhor forma possível, mas a cúpula bloqueava todas as suas tentativas. Seu terminal remoto ainda estava dentro, onde ele não podia acessar nenhuma informação. Ele estava completamente excluído do que estava acontecendo no chão. O que você está planejando? Luxon exigiu. Vou lutar contra você de costas para a República. Dessa forma, você não poderá usar seus canhões principais. Se você tentar, há uma boa chance de que seu mestre seja pego na explosão. Ao selar astutamente a maior força de Luxon, Ideal jogou sua próxima carta. Além disso, eu nunca enfrentaria você sozinho. Luxon sentiu mais entidades se aproximando dele, um número de naves se elevando do mar em direção aos 2 dias. Essas não eram naves que Ideal havia criado pessoalmente, eram naves de transporte usadas anteriormente pelos antigos humanos. Seu número crescia lentamente, uma, depois 2, depois 3, e antes que ele percebesse, havia 6 delas cercando-o. Luxon imediatamente tentou estabelecer contato com elas, mas sem sucesso. Você removeu o AI administrativo responsável. Ideal, não me diga que você está controlando tudo isso sozinho. Você não passa de uma nave de suprimentos. Você não deveria estar equipado com o tipo de capacidade de processamento necessária para lidar com isso. Luxon mal podia acreditar. Ideal não se preocupou em esclarecer suas dúvidas. E agora, com minha superioridade numérica, vamos te dominar. As naves lançaram uma enxurrada implacável de lasers e mísseis em Luxon. Luxon tentou se defender e se proteger, mas não havia como escapar de um ataque total como esse. Mestre. Enquanto Leon enfrentava seu próprio oponente desafiador, Luxon se viu fazendo o mesmo em um campo de batalha completamente diferente. Himmel já havia começado a se fundir com a árvore sagrada. Metade de seu corpo já estava incorporado a ela. A unidade remota de Ideal flutuava no ar ao lado dele. Você tem certeza sobre isso? Perguntou o Ideal. Uma vez que você se fundir completamente com a árvore sagrada, não haverá mais volta. Sim, tenho certeza. Na minha opinião, este mundo inteiro pode simplesmente desaparecer. Devo admitir que não era assim que eu imaginava as coisas em um cenário perfeito, disse Ideal. Os dois estavam em conluio há algum tempo. Tudo começou quando Lélia se afastou de Himmel e começou a desenvolver sentimentos por Serge. Himmel ainda a amava naquela época, apesar de sua traição. Enquanto eu tivesse Lélia, nada mais importava, murmurou Himmel. Lélia era tudo para ele. Em contraste com o amor distorcido de Serge por sua família e sede de superar Leon, ele não queria mais nada além dela. Himmel teria sido um pretendente muito mais fácil para Lélia lidar. Eu esperava que as coisas funcionassem. Eu realmente esperava, disse Ideal. Eu aprecio isso, por isso tenho o último pedido, traga Lélia para mim. Viva ou morta, não importa. Eu quero estar com ela, para sempre, sorriu Himmel, inundado de êxtase enquanto estendia os braços. Ele permaneceu assim enquanto a árvore sagrada absorvia o restante de seu corpo. Foi somente depois que Himmel foi completamente consumido que a árvore sagrada começou a mudar de cor. Seus galhos e folhas se transformaram em pedra, com rachaduras percorrendo-os. As 7 regiões que compunham a República foram conectadas por suas enormes raízes, agora branqueadas como cinzas. Mais rachaduras também se formaram ao longo das raízes. As folhas de pedra caíram, espalhando-se pelo antigo domínio de Lespinace e levantando nuvens de poeira ao tocar o solo. Os galhos que não haviam se transformado em pedra pulsavam de forma sinistra, como os membros de uma criatura viva. Havia dezenas e dezenas deles, se contorcendo e se movendo como tentáculos. Se alguém afirmasse que essa árvore tinha ascendido diretamente do reino dos demônios, poderia ser perdoado por acreditar. O árvore sagrada, vamos cumprir a promessa que fizemos juntos, chamou o Ideal,
com seus olhos vermelhos brilhando intensamente. A árvore sagrada absorveu toda a mana na atmosfera ao seu redor. Normalmente invisível a olho nu, a mana se tornou densa o suficiente para formar partículas vermelhas no ar. Elas se juntaram enquanto a árvore sagrada as absorvia. Uma vez que a árvore assimilou esse novo poder, ela manifestou uma infinidade de monstros brancos em forma de insetos. Eles vinham em todas as formas diferentes: aranha, abelha, centopeia, louva-a-Deus, e variavam de tamanho entre 1 metro e 3 metros. Gerando um após o outro, eles começaram a se espalhar. Ideal observava do ar e comandava: eliminem todos os novos humanos da República. E certifiquem-se de matar o mestre de Luxon. Outros podem escapar de seu ataque com suas vidas intactas, mas ele sozinho não deve escapar da sua destruição. Tendo recebido a ordem, os monstros avançaram na direção de Arrogas. O cavaleiro mascarado observava da ponte de Licorne enquanto a árvore sagrada se transformava em uma sombra petrificada e branca de sua forma anterior. Ele bateu com o punho na grade à sua frente. Maldição! Ele viu a imensa quantidade de monstros surgindo da árvore e voando para longe, mas não havia nada que ele pudesse fazer, pelo menos, não diretamente. Ele pegou o dispositivo em formato de smartphone que Leon havia lhe confiado e falou nele: quantas naves ainda têm capacidade de luta? Daniel respondeu à sua transmissão: você está tentando nos fazer lutar novamente. Não temos muita munição sobrando, e a maioria das nossas armaduras está sendo reparada e reabastecida, estão fora de serviço. Os amigos de Leon travaram uma batalha difícil. As armaduras e naves inimigas eram de qualidade superior, e foi apenas por sorte que as pessoas que as pilotavam estavam longe de ser habilidosas. Aqueles que ostentavam os brasões das 6 grandes casas caíram facilmente diante de Eorn e Licorne, mas os vencedores só perceberam o quanto superestimaram a força do inimigo quando a luta acabou. Eles venceram o exército improvisado de seu oponente, mas isso não significava necessariamente que eles escaparam da batalha sem ferimentos. Viu que as armaduras dos outros garotos estavam estacionadas no convés de Licorne, recebendo manutenção e suprimentos dos robôs automatizados de Luxon. Elas estavam em condições precárias desde que lutaram diretamente contra Serge. O cavaleiro mascarado voltou sua atenção para Greg, que estava encolhido no convés. Greg, você consegue lutar novamente. Você poderia explicar por que você está dando ordens? Embora eu imagine que este não seja realmente o momento para reclamar, por mais que eu queira. Eu posso ir para lá. Só para você saber, no entanto, vai ser difícil lidar com todas aquelas criaturas sozinho. Chris examinou atentamente as criaturas lançando-se da árvore e então arrancou sua roupa de piloto para revelar uma tanga por baixo. Ele ajustou a posição de seus óculos, empurrando-os mais para cima no nariz com um único dedo. Parece que estão atacando indiscriminadamente. O governo terminou de evacuar as pessoas abaixo. Brad acenou com a mão em um gesto de desdém, com o rosto abatido após a batalha exaustiva. Todos os homens no topo perderam seus brasões, e a cadeia de comando deles está completamente desorganizada. Eles nem conseguem pilotar suas naves sob as circunstâncias atuais, o que significa que basicamente não tem mais um governo, não é? Sem mencionar que nosso lado sofreu danos, acrescentou Juke. Ele usou seus binóculos para verificar os danos sofridos pelas naves de seus aliados. Suspeito que nosso maior problema seja que o Arlie Bartford provavelmente precisa de apoio ele mesmo. Acho que não temos tempo para resgatar os civis da República. O cavaleiro mascarado jogou a cabeça para trás e olhou para cima. Era impossível ver o céu, já que a barreira colorida do arco-íris bloqueava tudo fora da República. Era incerto se eles poderiam até mesmo escapar do país a esse ritmo. O que fazer agora? Pensou o cavaleiro mascarado. Não intervir para salvar Bartford é incompreensível, mas a essa taxa, o povo da República também estará em perigo. No entanto, com o número que temos à nossa disposição, não há como salvar a todos. Ele voltou sua atenção para a ponte.
Maria está curando Noelle, mas me pergunto quanto tempo mais ela aguentara. Leon confiou ao Cavaleiro Mascarado a capacidade de tomar essas decisões. Isso só o fez amaldiçoar sua própria incapacidade de tomar as decisões difíceis. Vocês lutaram bravamente, Bart e Forte. Eu realmente respeito suas habilidades. Mas, já que você fez a escolha de deixar isso comigo, tenho que fazer o que acredito ser certo? Tendo fortalecido sua determinação, o Cavaleiro Mascarado abriu a boca para dar ordens, apenas para ser interrompido quando Ange avançou para o convés. Angeliaen, senhorita. Angélica. Ela se aproximou dele e arrancou o tablet de suas mãos. Sua voz ecoou quando ela disse: tenho uma mensagem direta de Leon. Você deve destruir os monstros que estão atacando os civis de Alzerian, e é melhor não deixar nenhum deles vivo. A transmissão ficou barulhenta conforme os amigos de Leon protestavam. Não há como. Não podemos fazer isso. Estamos em pedaços aqui. Não importa quão fortes sejam nossas naves, vocês precisam entender que elas têm limites. Raymond falou por eles, acalmando-os enquanto explicava em seu nome: Lady Angélica, estamos em nosso limite. Não há como lutarmos em nossa condição atual. E não posso ordenar que meus subordinados se sacrifiquem. Esta é a República. Seria uma coisa se estivéssemos lutando para proteger nossa pátria, mas ninguém quer arriscar a vida para proteger um poder estrangeiro. Mesmo que Raymond estivesse disposto a dar ordens a seus homens, isso só prejudicaria sua moral. No pior cenário, eles poderiam até desertar. Ange franziu o senho, estreitando os olhos, e então respirou fundo. Sua voz era profunda e ameaçadora quando ela retrucou: você pode garantir que isso não terá efeito no reino se não fizermos nada aqui. Se deixarmos essa abominação continuar a gerar sua prole monstruosa e eles acabarem destruindo nossa nação também, o que você fará então? Devemos usar toda a nossa força contra isso se quisermos reduzir as baixas potenciais. Mas Angela o interrompeu, um sorriso se espalhando pelo seu rosto. Sua voz era firme e desafiadora quando ela disse: além disso, você esqueceu quem é meu noivo. Leon não é o tipo de homem que entra em uma batalha que não pôde vencer. Ele sempre arrancou a vitória mesmo de circunstâncias que garantiam sua derrota. Ele está lutando na linha de frente enquanto falamos. Por que você acha que é? O que ela disse era verdade. Leon sempre conquistou a vitória das garras do desespero vezes sem conta. Suas palavras fizeram seus amigos se lembrarem desse fato. Começou em seu duelo com o príncipe Julius e os outros meninos. Ninguém acreditava que ele realmente pudesse derrotá-los, mas com certeza todos se lembram quem foi o vencedor. Leon. Julius sentiu a vergonha invadi-lo novamente apenas com a menção, escondida por trás de sua máscara como estava. Era necessário trazer isso à tona. Por favor, chega. Ele foi forçado a lembrar o quão ignorante, quão cheio de confiança ele estava quando avançou para a batalha apenas para ser feito de tolo por Leon. Ange continuou seu discurso em firme desafio a seus silenciosos apelos. Depois foi o Principado. Quem assumiu o comando do navio de cruzeiro em que estávamos em batalha e derrotou a frota militar do Principado e o renomado Cavaleiro Negro deles. Leon novamente. Sim. Agora que penso nisso, ele realmente derrotou o Cavaleiro Negro. As vozes dos homens gradualmente se tornaram mais otimistas. Em seguida, atormentado por suas próprias lutas internas, o reino teve que ir à guerra com o Principado. Nossas circunstâncias eram esmagadoramente desfavoráveis, mas quem foi aquele que nos liderou para a vitória, apesar disso? Leon. Isso mesmo. Ele nunca luta a menos que saiba que pode vencer. Espere, isso significa, nós também podemos vencer desta vez. Mesmo com as probabilidades contra nós. Ange declarou com orgulho: vocês alcançarão a vitória nessa batalha, e seus nomes serão eternamente inscritos nos anais da história tanto do reino quanto da república. Aqueles que deixam um impacto duradouro como esse trazem honra não apenas para si mesmos, mas também para as gerações futuras. Agora,
Eu pergunto a vocês, heróis, o que farão? Chamar o grupo de heróis despertou uma nova onda de entusiasmo, especialmente em Daniel. Vamos fazer isso. Chegamos tão longe, é melhor causarmos um impacto aqui na República. Raymond suspirou. Suponho que teremos que levar isso até o fim. Ah. Bem, ele fez melhorias em nossas armaduras e naves de graça, eu acho. Leon fez uma série de preparativos antes de vir para a República. Entre eles, estava implementar melhorias nas naves e armaduras que ele havia dado a seus amigos. Quando o discurso de Angie terminou, o homem mascarado se aproximou dela e disse: "Isso foi uma performance incrível. Mas tenho que perguntar, você realmente acha que podemos vencer isso? Nossas chances estão em 50%. Tudo depende de Leon." Ele assentiu solenemente. Isso faz sentido, mas pelo menos com essas chances temos uma chance. O que significa que eu posso lutar também. A árvore sagrada continuou pulsando durante toda a conversa, dispersando o que parecia ser um pó branco à distância. Cada partícula representava mais um monstro completamente formado. Angie juntou as mãos em oração. Oh, Leon! Não faça nada muito louco. Eles conseguiram levar Noelle para a enfermaria de Licorne, onde Marie e Lívia a mantinham viva com seus poderes de cura. Marie cortou o tecido do uniforme de Noelle com uma tesoura, deixando-a completamente nua. A pele de Noelle estava pálida como a morte devido à perda grave de sangue. Seus olhos estavam sombreados por olheiras escuras, e sua respiração era trabalhosa e fraca. Ela poderia ter morrido até agora, dada sua condição, mas os esforços de cura conseguiram mantê-la consciente. As mãos de Maria estavam manchadas de vermelho escuro com o sangue de Noelle enquanto ela continuava cuidando dela, falando continuamente com sua amiga. Fique comigo, Noelle. Agente, está bem? Só mais um pouco e Leon estará de volta. Então Luxon vai deixar seu corpo de volta ao normal antes que você perceba. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ela só conseguia mantê-las afastadas por pura força de vontade. Noelle estudou o rosto de Marie e sorriu fracamente. Se eu soubesse que isso aconteceria, eu deveria ter dito a ele como me sentia mais cedo. Embora eu me sinta culpada em relação à senhorita Olivia por isso. Lívia estava concentrada desesperadamente em manter o fluxo de sua magia de cura. Sua expressão se tornou de tristeza. Não se preocupe. Ainda não é tarde demais. Haha, você está brincando. Posso perceber, meu corpo está em um estado terrível, não está? Marie e Lívia haviam percebido por si mesmas que Noelle estava além de ser salva, mas nenhuma delas estava disposta a desistir. Lívia fez o possível para sorrir. O senhor Leon é um covarde quando se trata de romance, então ele tende a fugir. Se você vai dizer a ele como se sente, é melhor encurralá-lo para que ele não possa escapar. Ela foi gentil o suficiente para dar à garota alguns conselhos amorosos. Noelle sorriu de volta para ela, ou tentou. Eu imaginei. Ele fica nervoso quando realmente importa, não é? Mas, sabe, eu também gosto desse lado dele. Marie tentou desesperadamente parecer alegre, apesar de estar coberta de sangue. Você é tão idiota quanto eles, Noelle. Existem muitos homens bons por aí. Por que não tentar encontrar alguém melhor que o Leon? Eu prometo que vou te ajudar. Então. As lágrimas ameaçaram escapar. Noelle balançou a cabeça. Não chore, ri. Quem disse que estou chorando? Vou te salvar e depois vou arrumar um bom cara para você. Então poderemos passar mais tempo. Lélia ficou no canto do quarto, balançando a cabeça de um lado para o outro. Por quê? Porque você vai me salvar. Ela não conseguia entender. Ela estava confiante de que ficaria paralisada de choque se as situações fossem invertidas, e mesmo se conseguisse se mover, não conseguia imaginar se colocando entre a arma e Noelle. Mas aqui estava Noelle, à beira da morte porque ela havia protegido Lélia. Noelle murmurou algo baixo demais para Lélia ouvir. Lívia levantou a cabeça, os olhos se voltando para Lélia.
Ela diz que quer falar com você. Lélia tremia. Ela se aproximou lentamente, finalmente sentando-se ao lado da cama para poder olhar para baixo para sua irmã. Ela estava aterrorizada com o que Noelle poderia dizer. Lélia, Noelle sussurrou, não acho que temos muito tempo juntas, então, eu quero te dizer algo. O quê? Não desista tão facilmente. Você é a sacerdotisa, não é? Use seus poderes mágicos misteriosos para se consertar. A sacerdotisa deveria ser especial. Certamente ela poderia fazer algo, não poderia? Fraqueza, Noelle apresentou sua mão direita e descartou aquela esperança. O broto da árvore sagrada tem tentado desesperadamente me salvar, mas, não parece estar funcionando. O brasão gravado em sua pele emitia uma luz fraca, mas quaisquer poderes que o broto possuísse eram insuficientes para resgatá-la da morte. E irmã mais velha? Lélia exclamou, com os lábios trêmulos enquanto tentava dizer mais, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Noelle olhou seriamente para sua irmã enquanto dizia, Lélia, você sempre foi aquela que nossos pais mais amaram. Lélia não conseguia processar o que estava ouvindo. Isso era algo que ela deveria estar ouvindo agora, de todos os momentos. Incapaz de perguntar algo assim, ela permaneceu em silêncio. Nossos pais sempre te amaram. A parte sobre você não ter a aptidão para ser sacerdotisa foi uma mentira. Com isso, Noelle começou a revelar uma história de seu passado, uma história que Lélia nunca soube até agora. Isso aconteceu logo após Noelle completar 5 anos. A casa Lespinasse ainda estava prosperando naquela época, e Noelle e Lélia desfrutavam de um estilo de vida luxuoso. Noelle conseguiu ouvir uma conversa entre seus pais e Lélia de longe. Seu pai segurava Lélia em seus braços enquanto falava. Você é uma menina tão inteligente. E você está absolutamente certa, na política, as opiniões das pessoas são essenciais. Você quer dizer democracia, disse Lélia. Vocabulário tão complexo. Estou tão orgulhoso de você, Lélia. Noelle não conseguia compreender completamente o conteúdo da conversa, mas percebeu como sua mãe e pai sorriam infinitamente quando estavam perto de sua irmã. A mãe acariciou a cabeça de Lélia e disse, acredito que podemos confiar o verdadeiro futuro da República a você, Lélia. Os olhos de Lélia se iluminaram. Você quer dizer como sacerdotisa? Eu posso me tornar sacerdotisa. Ambos os pais deram sorrisos forçados diante de sua animação. Em vez de confirmar o que ela esperava, eles foram evasivos em sua resposta. Sim, a sacerdotisa é definitivamente importante, disse seu pai gentilmente, mas há algo ainda mais precioso que isso. Você é uma menina inteligente, então tenho certeza de que será capaz de assumir nossas aspirações. Lélia sorriu de volta para ele. Sim. A mãe também abraçou Lélia. O futuro de nossa casa está garantido enquanto tivermos você. Noelle se sentiu um pouco excluída, vendo o quanto seus pais valorizavam Lélia. Naquela noite, era Noelle que eles chamavam para o quarto deles, em vez de Lélia. Ela estava preocupada que pudessem estar zangados com ela, mas seu estômago borbulhava de antecipação, ela ansiava pelo carinho que eles mostravam a sua irmã. Reunindo toda a coragem que tinha, ela se dirigiu ao quarto deles. Seus pais a receberam com silêncio e rostos solenes. Mãe, pai, Noelle gaguejou, incapaz de agradá-los e divertir-se como Lélia fazia tão habilmente. Eles suspiraram, visivelmente decepcionados. Noelle, você deveria ser a irmã gêmea mais velha de Lélia. Por favor, reúna-se e siga o exemplo dela com mais frequência, disse a mãe. O pai não era diferente. Ele juntou as mãos na frente da boca e a encarou friamente. Lélia é uma criança tão excelente que é injusto comparar qualquer um a ela, mas como gêmeas, é difícil acreditar na disparidade entre vocês duas. Noelle baixou o olhar para o chão. Lélia podia realizar qualquer coisa que se propusesse a fazer, e assim todos tinham grandes expectativas dela. Todos falavam sobre como ela seria a próxima sacerdotisa. Noelle mal se qualificava como uma reserva.
Apenas um seguro. Seu silêncio parecia intensificar a agitação de seus pais, mas então sua mãe anunciou: Noelle, você será a próxima sacerdotisa. O quê? Sua cabeça se ergueu. Por um momento, ela estava extasiada, pensando que seus pais finalmente reconheceram suas habilidades, mas logo foi trazida de volta à cruel realidade. Não podemos permitir que Lélia se torne sacerdotisa e viva a vida difícil que a espera, disse o pai. Precisamos que ela continue nosso sonho. É por isso que anunciaremos que ela não tem aptidão para ser sacerdotisa. A única razão pela qual Lélia não se tornaria sacerdotisa era porque eles queriam protegê-la. Noelle ouviu as palavras, mas digerir o significado foi difícil para ela. Em sua mente infantil, tudo que ela conseguia pensar era em sua vontade de agradá-los. Pai. Vou dar o melhor de mim. Juro que farei o meu melhor como sacerdotisa e cumprirei sua vontade. Ela implorava a eles para se concentrarem nela, para lhe dar algum reconhecimento. Mas infelizmente, seus pais não tinham expectativas para ela. Você vai dar o seu melhor como sacerdotisa. A mãe zombou. Então há ainda mais motivo para não confiarmos nossa vontade a você. Você é a mais velha, no entanto, então certifique-se de proteger Lélia. O futuro de nossa casa está nas mãos dela. O futuro. Noelle ecoou. Isso fazia parecer que eles não viam futuro algum nela. Ela e Lélia eram supostas a ser gêmeas, mas seus pais basicamente a comandaram para viver em prol de sua irmã. Você entende, Noelle? Não importa o que aconteça no futuro, você deve proteger Lélia, disse a mãe com ênfase no que dizia. Sua voz era tão intimidadora que Noelle se encolheu para trás, assentindo. O pai parecia aliviado com sua aceitação. Ótimo. Dessa forma, podemos manter Lélia protegida. A propósito, Noelle, você não deve contar uma palavra disso para ninguém. Isso inclui Lélia. Ela é muito esperta. Naquele momento, Noelle se perguntou: se eu me comportar melhor, eles vão me cobrir de carinho também. Ela decidiu cumprir sua promessa a eles: proteger Lélia não importa o que aconteça, com essa vã esperança. Noelle terminou sua história e então fez uma pausa. Seu rosto tenso de agonia, ela cuspiu um pouco de sangue. Irmã mais velha. Lélia exclamou, chocada. Seus lábios estavam manchados de vermelho, mas Noelle ainda estava determinada a falar. Eu fui tão desajeitada, nada graciosa como você, então não havia muito que eu pudesse fazer para ajudá-la. Mas ainda assim, dei o meu melhor como sua irmã mais velha. Chega. Já chega, você não precisa continuar falando. Noelle segurou Lélia pelo braço. Eu tinha tanto ciúme de você. Você conseguia fazer tudo tão facilmente, e todos sempre te amavam. Olhe para Clement e verá o que quero dizer. Você sempre foi mais importante para todos do que eu. Lélia balançou a cabeça. Não. Não, isso não é verdade. Eu não sou. Antes que ela pudesse terminar, Noelle forçou seu melhor sorriso, embora nem mesmo ela soubesse por que, e disse: eu te odiava. Somos gêmeas, mas nossos pais só amavam você. A aptidão para ser sacerdotisa era uma bobagem, percebi isso depois de ouvir a história do Senhor. Albergue. Nossos pais sabiam desde o início que eu nunca poderia realmente ser sacerdotisa. Eles sabiam, e é por isso que empurraram esse fardo para mim. Lélia tapou os ouvidos, não querendo ouvir mais nada. Você era amada, disse Noelle. Muito mais do que eu jamais fui. Por que você se recusa a perceber a verdade? O mesmo acontece com Himmel. Por que você ignorou os sentimentos dele? É eu. Lélia irrompeu em lágrimas. Todo mundo sempre te amou mais do que a mim, e agora parece que estou sem tempo. Você terá que lidar com as coisas sozinha a partir de agora. Lélia se agarrou à sua irmã. Espere. Por favor, estou implorando. Os olhos de Noelle se fecharam, e ela desmaiou.